na América budista, Katie Butler. Numa tarde do verão de 1982, um amigo meu estava numa rua em Boulder, Colorado, sob o luminoso céu azul das montanhas rochosas, segurando uma garrafa de saquê. A bebida, um gesto de gratidão, era um presente para Ozel Tenzin, regente do Vajra, o radiante portador dos ensinamentos segundo em comando na comunidade Vajradhatu, o maior ramo do budismo tibetano nos Estados Unidos. Momentos mais tarde, meu amigo entrava num escritório elegante com um mínimo de móveis nas proximidades. Tenzin, antes Thomas Rich, de Passaic, Nova Jersey, com olhos ocidentais, bigode e vestindo um bem talhado terno de executivo. Levantou-se da poltrona e sorriu. Meu amigo apertou-lhe a mão, grato pela rara audiência particular. Ele abandonara recentemente uma comunidade religiosa emocionalmente repressora em Los Angeles e um retiro de meditação conduzido pelo regente levou ao seu conhecimento um caminho espiritual com mais alegria e menos indução de culpa. À medida que a tarde passava, os dois falaram de budismo, amor e teologia. Gradualmente, o nível do saquê ia baixando dentro da garrafa. Então, meu amigo, um tanto embriagado, criou coragem e levantou o assunto que mais temia: homossexualismo. Houve um momento de silêncio. Levante-se, disse Tenzin. Beije-me. Meu amigo obedeceu. Quando o regente sugeriu sexo oral, meu amigo, ligeiramente consternado, recusou. Acho que você consegue, disse o regente com animação. Os dois passaram para um sofá, onde o tabu de meu amigo contra o homossexualismo foi quebrado. Quando tudo terminou, Tenzin mencionou de passagem que tinha encontros sexuais semelhantes várias vezes ao dia. Ofereceu uma carona ao meu amigo, abriu a porta do escritório e marchou por entre grupos de assistentes até um automóvel macio que ronronava ao crepúsculo, com o motorista esperando ao volante. Mais tarde, meu amigo sentiu-se confuso e embaraçado com relação àquela tarde, mas não amargo. Ele me induziu a uma experiência homossexual, mas mesmo assim também foi generoso. Pedi para vê-lo e ele arrumou o tempo para mim, contou-me. Senti um misto de embaraço e honra. Não acho que Tenzin tenha abusado de mim e não quero que minha experiência sexual seja julgada por ninguém. Depois que meu amigo me contou essa história, muitas vezes repassei-a na minha mente, como um videotape, buscando pistas ocultas para os eventos posteriores. Notei a fascinação de meu amigo com as pompas do poder espiritual e seu mal-estar com os julgamentos morais. Observei a transformação aparentemente rotineira de Tenzin, de uma plateia religiosa para uma tarde de álcool e relações sexuais, e a maneira casual com que admitiu o vício do sexo frequente. Eu era forçada a admitir que meu amigo não sofrerá abuso, mas vi nesse incidente as sementes do desastre que estava por vir. Crise de liderança. Em abril de 1987, Ozel Tenzin, regente de Vajra, assumiu a liderança da comunidade Vajradhatu, com a morte do famoso e mundialmente respeitado mestre budista tibetano Chogyam Trungpa
Rinpoche. Mesmo menos de 2 anos depois, em dezembro de 1988, a mais perigosa crise que já se abateu sobre a humanidade, uma comunidade budista americana, irrompeu quando os administradores Vajradhatu informaram aos seus membros que o regente estava contaminado com o vírus da AIDS já há cerca de 3 anos. Membros da junta diretora Vajradhatu admitiram que, exceto por alguns meses de celibato, ele não tinha protegido seus parceiros sexuais nem tinha lhes contado a verdade. Um dos parceiros sexuais do regente, filho de antigos discípulos, estava contaminado, bem como uma moça que mais tarde tivera relações com esse rapaz. 2 membros da junta diretora Vajradhatu sabiam da doença há mais de 2 anos e optaram por nada fazer. Trungpa Rinpoche também soubera dela antes de sua morte. Os membros da junta só haviam informado a Sangha, comunidade, após tentar, por 3 meses, persuadir o regente a fazê-lo, ele mesmo. Pensando que tinha alguns meios extraordinários de proteção, continuei a viver como se alguma coisa fosse cuidar disso por mim. Disse que foram as palavras pronunciadas por Tenzin diante da aturdida Assembleia da Comunidade em Berkeley, em meados de dezembro. Essa crise de liderança não foi nem de longe o único desastre a atingir uma sangha budista americana. Nos meus 13 anos de prática de meditação budista, vi veneráveis roshis japoneses de kimonos negros e seus herdeiros americanos do Dharma, incluindo o meu próprio ex-mestre, serem denunciados por manter casos clandestinos. Outros mestres budistas, tibetanos, japoneses e americanos, desviaram dinheiro, tornaram-se alcoólatras ou se entregaram a comportamentos excêntricos. Como budista americana, achei os escândalos deploráveis e perturbadores. Eu não via o budismo como um culto, e sim como uma religião de 2.500 anos devotada a dar fim ao sofrimento, não a provocá-lo. Eu sabia que os mestres envolvidos não eram charlatães, mas mentores espirituais sinceros e profundamente treinados, dedicados à transmissão do Dharma budista ao Ocidente. Como jornalista, notei que a cobertura dos escândalos pela mídia parecia encorajar a profunda suspeita do americano leigo em relação a todos os impulsos religiosos. Os mestres foram mostrados como cínicos e exploradores, seus seguidores como tolos incrédulos. Mas, tendo observado e participado das comunidades budistas por mais de uma década, eu sei que esses infortúnios são mais do que uma dança trágica entre a exploração e a ingenuidade. Suas raízes não estão na vileza individual, mas nos equívocos culturais e nas feridas emocionais ocultas. E todos os membros da comunidade, mesmo que inconscientemente, têm um papel neles. Quando o budismo foi trazido para o Ocidente, uma antiga e profunda tradição oriental encontrou a sociedade americana mais jovem, mais fragmentada. O novo budismo americano entusiasticamente construiu salas de meditação japonesas forradas com tatames de doce aroma e santuários de estilo tibetano, com altares cobertos por tigelas cerimoniais de água e arroz. Tentando construir novas comunidades, mesclaram-se estruturas que combinavam os elementos da hierarquia e devoção orientais ao individualismo ocidental. Essa mistura de valores culturais amplamente divergentes foi complicada pelo fato de que muitos discípulos esperavam encontrar um santuário para as feridas de uma infância dolorosa e a solidão de sua própria cultura. Mas, quando os escândalos irromperam, muitos se encontraram como Dorothy ao final do Mágico de Oz, de volta ao seu próprio quintal, tendo inconscientemente repetido padrões que esperavam ter abandonado. Agora, à medida que o lado da sombra foi surgindo à luz, certos elementos comuns dentro das comunidades tornaram-se evidentes.
padrões de negação, de vergonha, de guardar segredo e de usurpação que fazem lembrar as famílias alcoólatras e incestuosas. Desatenção aos preceitos budistas básicos contra o uso prejudicial do álcool e do sexo, um casamento doentio da hierarquia asiática com a licenciosidade americana que distorce o relacionamento entre mestre e discípulo, e uma tendência, tão logo os escândalos são revelados, uma tendência a transformar em bodes expiatórios os mestres caídos em desgraça ou a negar cegamente que alguma coisa tenha mudado. Uma linhagem de negação. Como membro do Centro Zen de São Francisco, nos anos 80, fiquei confusa com o meu próprio fracasso e o fracasso de meus amigos, em questionar o comportamento do nosso mestre, Richard Baker Roshi, quando o mesmo parecia desafiar o senso comum. Desde então, amigos provenientes de lares com problemas de alcoolismo disseram-me que nossa comunidade reproduzia padrões de negação e permissividade semelhantes aos de suas famílias. Quando nosso mestre nos deixava esperando, quando deixava de meditar e era extravagante com o dinheiro, nós ignorávamos o fato ou o explicávamos como parte do ensino. Uma equipe bem organizada de assistentes arrumava as coisas por trás dele, exatamente como a esposa do alcoólatra tenta encobrir o cheque sem fundos do marido ou pagar a fiança para tirá-lo da cadeia. Essa permissividade, como a chamam os conselheiros do alcoolismo, permitia que o comportamento prejudicial continuasse a crescer. Isolava o nosso mestre das consequências de suas ações e privava-o da chance de aprender com seus erros. O processo também nos prejudicava. Geralmente negávamos o que estava diante dos nossos olhos, sentíamos-nos impotentes e perdíamos contato com a nossa experiência interior. Padrões semelhantes foram reconhecidos como no Centro Zen de Los Angeles em 1983, quando seu mestre, o respeitado Hakuyu Taizan Maezumi Roshi, iniciou um programa de tratamento e admitiu seu alcoolismo. Éramos todos co-alcoólatras, declarou um dos discípulos de Maezumi, a Sandy Boucher, historiadora do budismo. De um modo sutil, encorajávamos seu alcoolismo porque, quando estava bêbado, sua honestidade se aguçava. Um processo semelhante talvez tenha ocorrido em Vajradhatu, nos anos 70, quando os discípulos tentaram chegar a um acordo com seu mestre. Chogyam Trungpa Rinpoche, um homem de ideias próprias, um exilado tibetano educado em Oxford, brilhante, compassivo e alcoólatra. Trungpa Rinpoche, a 11ª encarnação de Trungpa Tulku, ainda adolescente, era o líder de diversos grandes mosteiros tibetanos, quando a invasão chinesa de 1959 separou-os de sua cultura nativa. Ansioso por encontrar o Ocidente em seus próprios termos, trocou a túnica por ternos executivos. Apaixonou-se por Shakespeare e Mozart e casou-se com uma inglesa. Às vezes fazia palestras com um copo de saquê na mão. Trungpa ensinava que todos os aspectos da existência humana, neurose, desejo, álcool, o escuro e o claro, deviam ser envolvidos e transmutados. Chamava essa feroz abordagem de pouca sabedoria, referindo-se a uma pequena, porém genuína tradição de venerandos e excêntricos yogis tibetanos, a maioria dos quais trabalhava intimamente com um ou dois discípulos. Os mestres budistas, mesmo aqueles pouco à vontade com seu comportamento, admiravam Trungpa Rinpoche pela sua brilhante tradução do budismo aos termos ocidentais. Cauteloso na importação de formas culturais tibetanas, ele primeiro ensinou a seus discípulos americanos uma meditação simples, na posição sentada, baseada no Zen. Então, gradualmente introduziu as elaboradas disciplinas tântricas que distinguem o budismo Vajradhatu tibetano de quase todas as outras escolas budistas. Os discípulos completavam práticas fundamentais, incluindo 100.000 prostrações, e frequentavam um seminário de 3 meses nas montanhas. Discípulos avançados eram cerimonialmente iniciados a práticas secretas tibetanas de visualização meditativa,
Mestre e discípulo passavam a ter um relacionamento que, por tradição, é mais devocional que qualquer outra coisa nas outras escolas budistas. Trungpa atraiu milhares de pessoas educadas que logo criaram a maior, mais criativa e menos convencional de todas as comunidades budistas não asiáticas da América. Entre seus discípulos, ele contava com os poetas Allen Ginsberg e Ayn Waldman, o dramaturgo Jean-Claude Van Italie e o editor da Shambhala Publications, Sam Berkowitz, e Rick Fields, autor de uma respeitada história do budismo americano. Sediados principalmente em Boulder, Colorado, os discípulos cuidavam dos negócios, fundaram o Instituto Naropa, uma conceituada universidade budista, editavam um boletim de psicoterapia contemplativa e publicavam um jornal bimensal de ampla circulação, o Vajradhatu Sun. Ainda assim, entremeado à disciplina e à criatividade, havia um toque de hedonismo. Os discípulos de Vajradhatu tinham a reputação de ser os grupos mais selvagens do budismo americano. Embora a maioria das escolas tântricas tibetanas claramente desencorajassem a passagem ao ato das paixões e impulsos, Trungpa Rinpoche não fazia. Certa vez, embriagado e dirigindo em alta velocidade, bateu com seu carro esporte na fachada de uma loja e ficou parcialmente paralisado. Dormia abertamente com discípulos. Em Boulder, fazia palestras brilhantes, mas às vezes tão bêbado que precisava ser retirado do palco ou segurado na cadeira. Para os discípulos de Julius Levinson, estudioso do Tibete e candidato a um doutorado na Universidade da Virgínia, as histórias eram muito perturbadoras, que ele bebia muito, que dormia com todo mundo. Ao mesmo tempo, Levinson era grato a Trungpa. Eu achava gentil, delicado, provocador e nutridor. A pessoa mais compassiva que já conheci. Eu só não conseguia juntar as coisas, diz ele. Alguns discípulos, reprisando a dinâmica de suas famílias alcoólatras, reagiam a Trungpa Rinpoche, negando seu vício na bebida e atividade sexual e ainda o ajudando. Eu servia a Rinpoche grandes copos de gin logo de manhã cedo, se você quer falar de permissividade, disse uma mulher que vira seu próprio pai morrer de alcoolismo. Outros resolviam sua dissociação cognitiva acreditando que o mestre havia ultrapassado as limitações do corpo humano. Trungpa Rinpoche disse que, por ter a natureza Vajra, uma psicofisiologia transformada e estabilizada pela yoga, era imune aos efeitos fisiológicos usuais do álcool, disse um discípulo. Aceitávamos a história de que era uma maneira de ele colocar terra em seu sistema para que pudesse relacionar-se conosco. E em nota, eles dizem o seguinte: a passagem ao ato, acting out, é a expressão da tensão emocional através do comportamento direto, uma situação que pode nada ter que ver com a origem da tensão. Aplica-se usualmente ao comportamento impulsivo, agressivo ou, em termos gerais, antissocial. No domínio da psicanálise, a passagem ao ato é a conversão em ação de impulsos reprimidos que emergem no nível consciente durante a análise. O comportamento manifesto é frequentemente simbólico de um padrão de comportamento anterior. Por exemplo, a transferência é uma passagem ao ato simbólica da anterior vinculação emocional, edipiana, do paciente à mãe ou pai. Na grande maioria dos casos, a passagem ao ato reflete o desejo veemente de se desembaraçar de uma ansiedade neurótica. O psicodrama é uma das técnicas de terapia de grupo que encoraja os pacientes a representar seus problemas e fantasias. Bom, nunca ocorreu a nenhum dos meus conhecidos que ele fosse um alcoólatra, já que essa era uma doença que só podia acontecer ao mortal comum. E muitos de nós éramos ignorantes. Nossa ideia do alcoólatra era o vagabundo caído na sarjeta. Uma atmosfera de negação permeava as comunidades nos anos 70 e início dos 80, e outros discípulos Vajradhatu tornaram-se alcoólatras. Encontrei um pequeno e agradável ninho onde podia continuar bebendo, disse um antigo budista Vajradhatu, que estava entre o pequeno grupo de membros Vajradhatu que se juntou aos alcoólatras anônimos no início dos anos 80.
Sua recuperação parecia ameaçar os outros. A primeira mulher a curar-se foi solicitada a deixar a diretoria de uma organização assistencial fundada por membros Vajrayana Ratu. Sentia um profundo desprezo por alguém que tinha deixado de beber e tratei-a como um caso de doença mental, diz a mulher que a expulsou, e que logo depois juntou-se a ela própria aos alcoólatras anônimos. Quando Trungpa Rinpoche estava em seu leito de morte, em 1986, aos 47 anos de idade, só um círculo interior conhecia os sintomas de sua doença final. Poucos conseguiam admitir que seu amado brilhante mestre era um paciente terminal de alcoolismo, mesmo vendo-o em seu quarto sofrendo de incontinência, com o estômago dilatado e a pele descolorida, com alucinações, veias inchadas, gastrite e varizes esofágicas, uma inchação das veias do esôfago causada quase que exclusivamente pela cirrose hepática. Rinpoche não era certamente um João Ninguém, mas, como qualquer outro alcoólatra que já vi, bebia sem parar, diz Victoria Fitch, membro de seu staff doméstico com anos de experiência como atendente de enfermagem. A negação era visceral, continua ela. Observei que a explicação para a demência alcoólica era que ele estava no reino das Daikines, guardiães dos ensinamentos, visualizadas em forma feminina. Quando ele pedia álcool, ninguém tinha coragem de recusar, embora tentassem pôr água na sua cerveja ou servir-lhe quantidades menores. Naquela época final de sua vida, ele já não conseguia caminhar sem ajuda. Ao mesmo tempo, havia nele uma força e uma serenidade fenomenais que não sei como explicar. Alguns discípulos agora sentem que o regente Ozel Tenzin sofria de uma negação semelhante das limitações humanas, bem como de ignorância do comportamento de vício. Muitos discípulos que se sentiram ultrajados com o comportamento do regente parecem pensar que ele surgiu do nada, disse um discípulo. Eles não estão usando seu treinamento budista sobre causa e efeito. Acho que o regente copiou, de uma maneira mais extrema e fatal, um padrão de negação e ignorância exemplificado pela própria atitude de Trungpa Rinpoche em relação ao álcool. Segredos de família. Quando a crise irrompeu, uma minoria pequena, mas significativa de discípulos Vajrayana Ratu começaram a cuidar das feridas deixadas pelo alcoolismo e pelo incesto de suas famílias. Em meados dos anos 80, cerca de 250 membros Vajrayana Ratu do país todo, principalmente esposas de alcoólatras, uniram-se ao Al-Anon, uma organização moldada nos Alcoólicos Anônimos, para famílias de alcoólatras, e mais de uma vintena de membros da Sangha uniram-se aos Alcoólatras Anônimos. Refrigerantes passaram a ser servidos nas cerimônias Vajrayana Ratu e a atmosfera de alcoolismo excessivo diminuiu. Mas os membros do movimento dos 12 Passos eram uma minoria, e certos padrões obstinados persistiam. Por exemplo, o próprio regente tentava evitar qualquer discussão pública acerca da crise, criando uma atmosfera que fazia lembrar a postura defensiva de uma família alcoólatra. Quando o editor Rick Fields preparou um pequeno artigo para o Vajrayana Ratu Sun, descrevendo a crise nua e crua, foi proibido de publicá-lo. Tem havido discussões, tanto em reuniões da comunidade como entre particulares, sobre as questões subjacentes que permitiram o surgimento da atual situação, dizia o artigo proibido. Essas questões incluem o abuso do poder e a traição da confiança, o relacionamento adequado entre mestres com a autoridade espiritual e seus discípulos, particularmente no Ocidente, e o relacionamento entre a devoção e a inteligência crítica no caminho espiritual. Em lugar do artigo, Fields publicou um desenho sem palavras do logotipo Vajrayana Ratu, o nó da eternidade, esticado até o ponto de ruptura sobre um coração partido. Fields mais uma vez tentou publicar seu artigo e foi demitido pelo regente. Quando a junta diretora se recusou a lhe dar apoio, ele pediu demissão formalmente, dizendo que o ensinamento budista no Ocidente estaria melhor servido a longo prazo pela abertura e honestidade, por mais dolorosas que estas pudessem ser. A supressão de discussões públicas repetia tanto a tradição asiática de salvar o prestígio quanto a dinâmica das famílias alcoólatras. Existe uma sensação de segredos de família, coisas das quais você não fala, especialmente com estranhos, diz Levinson. Logo depois que as notícias foram divulgadas, escrevi para o regente e disse: se os rumores são verdadeiros, então essas ações não parecem estar de acordo com o Dharma. Mas isso não faz de você um demônio. A coisa mais importante é o que faremos agora. Eu realmente gostaria que você viesse conversar abertamente conosco em pequenos grupos, pelo menos em Boulder
e em Halifax, conforme sua saúde permitir. Se você puder fazer isso, nós talvez possamos restabelecer alguma confiança. Minha maior lástima é que ele não fez isso. Um choque intercultural. Por mais de um ano, o impasse manteve Vajrad Ratu no ponto de ruptura, embora indiretamente. Tenzin reconheceu, de público, ter violado os votos budistas, mas recusou-se a assumir a responsabilidade de ter contaminado outras pessoas. Permaneceu em retiro na Califórnia com um pequeno grupo de discípulos devotados, desafiando a exigência da junta diretora para que deixasse de ensinar. Em Boulder, alguns discípulos contrários ao regente censuravam-no de modo virulento e irrealista por todo o desastre, enquanto discípulos pró-regente praticavam aquilo que poderia ser chamado negação devocional ou transcendental. Ele exigia a preservação da linguagem de ensino budista, mesmo às custas de evitar enfrentar o que havia acontecido. Muitos outros caíram num estado que um discípulo avançado definiu como o centro do coração partido. Em uma carta amplamente distribuída em Boulder, um discípulo escreveu: se a junta e o regente não conseguirem resolver suas diferenças com compaixão e inteligência, a saga se esfacelará. A comunidade consultou os lamas tibetanos para resolver o impasse, mas suas respostas refletiram a ênfase asiática em manter o prestígio intacto, a hierarquia e evitar um conflito aberto, embora não esteja claro até que ponto ele compreendeu a situação. Um lama venerável, o falecido Kalu Rinpoche, proibiu seus discípulos americanos de cometer o desastre de Vajrad Ratu. Outro venerável Dilgo Khyentse Rinpoche primeiro pediu ao regente para permanecer em retiro, mas exigiu que os discípulos em Vajrad Ratu respeitassem sua autoridade. Essa foi a gota d'água para muitos discípulos. Isso é um pesadelo vivo para nós, disse Robin Corman, antigo mestre de meditação Vajrad Ratu e estudante da Universidade de Princeton. Mandaram-nos seguir uma pessoa que temos a certeza de que está profundamente confusa. Discípulos budistas em outros centros haviam experimentado choques interculturais semelhantes. No final dos anos 70, discípulos em Andrew Cooper ficou perturbado ao perceber que seu roshi japonês desencorajava qualquer expressão de desacordo pessoal, dúvida ou problemas dentro da comunidade, mesmo quando esses problemas eram inegavelmente reais e potencialmente danosos. Cooper, agora estudante de psicologia, pensava que seu mestre era hipócrita, até que um amigo que vivera no Japão lhe disse que os japoneses não têm a mínima noção de hipocrisia, pelo menos não no sentido que entendemos no Ocidente. Para os japoneses, reprimir os sentimentos pessoais para manter a aparência de harmonia no grupo é visto como algo virtuoso e nobre, escreveu Cooper num ensaio inédito. Essa atitude faz parte da estrutura das relações sociais japonesas, tem seu lugar nessa estrutura, mas quando é importada sob a bandeira da iluminação e lançada sobre uma comunidade americana, o resultado é um bizarro fanatismo. Deferência asiática e licenciosidade ocidental. Os resultados são particularmente problemáticos quando as comunidades importam tradições devocionais asiáticas, sem importar os correspondentes controles sociais asiáticos. Chogyam Trungpa, por exemplo, veio de uma sociedade onde o senso do self e os controles sociais sobre esse self eram muito diferentes daqueles do Ocidente, criado desde pequenino no Tibete Oriental como um lama encarnado. Ele chefiava um imenso mosteiro da instituição aos 19 anos de idade. Era alvo de grande devoção e detentor de grande poder, mas sua liberdade era rigidamente limitada pelos votos monásticos de castidade e abstinência e por suas obrigações para com seu mosteiro e a comunidade circundante. Os padrões da comunidade baseavam-se num intrincado sistema de obrigações recíprocas. Eram claros e frequentemente implícitos. O comportamento de quase todos, servo, lama ou proprietário de terras, era íntimo, mas sutilmente controlado por um desejo forte e frequentemente implícito de manter o prestígio. Mas esses controles sociais não existiam na sociedade a qual Trungpa Rinpoche se juntou nos libertários anos 70. O comportamento de seus discípulos americanos era frouxamente governado por relações contratuais, por discussões francas e abertas e mais por escolha individual que pelo compartilhamento de uma ética social e obrigações mútuas. Seus ancestrais haviam vivido no mesmo vale por gerações.
Logo que chegou aos Estados Unidos, ele voava de uma cidade para outra como uma estrela do rock, enquanto os Estados Unidos removiam todos os limites sociais ao comportamento de Trungpa Rinpoche. Seus discípulos tornavam-se seus servos domésticos, dirigiam seu automóvel e lhe prestavam a deferência apropriada a um lama tibetano ou a um senhor feudal. A mesma deferência era prestada a seu herdeiro do Dharma, Ozel Tenzin. Suas refeições davam ocasião a um frenesi de toalhas engomadas, prataria polida, arranjos de mesa meticulosos e coreografias exatas dos servidores, disse a produtora de TV Deborah Mendelsohn, que ajudou a hospedar Tenzin durante seus 2 retiros de meditação em Los Angeles, mas que depois abandonou a comunidade. Quando ele viajava, acompanhava-o um manual para orientar seus hospedeiros nos detalhes dos cuidados para com ele, incluindo instruções sobre como e em que ordem oferecer-lhe a toalha, a roupa de baixo e o hobby quando ele sai do chuveiro. Essa paródia da deferência asiática, combinada com a licenciosidade americana, em última análise, provou ser desastrosa, e não apenas em Vajradhatu. Também nos centros zen, os discípulos adotavam gestos asiáticos de subserviência, enquanto seu mestre às vezes agia livremente, bebendo, gastando dinheiro, fazendo avanços sexuais a mulheres ou homens, tudo com um mínimo de resultado negativo. A deferência frequentemente ia muito além daquela que teria sido concedida ao mestre no Japão ou Tibete. A pressão da comunidade é muito importante para controlar o comportamento nas comunidades tibetanas, diz a doutora Barbara Aziz, socioantropóloga, mundialmente conhecida da Universidade da cidade de Nova York, que passou 20 anos fazendo pesquisa de campo entre os tibetanos no Nepal e no Tibete. Na sociedade tibetana, eles esperam mais da pessoa que colocam num pedestal. Se um escândalo desse tivesse acontecido no Tibete, toda a comunidade teria se sentido poluída. Ozel Tenzin talvez fosse expulso do vale. Dependendo do grau de ultraje da comunidade, sua família faria oferendas substanciais ao mosteiro para ritos de purificação e preces para incutir compaixão na sociedade. Além disso, Aziz sugere que os tibetanos poderiam demonstrar todo tipo de irreverência a um Rinpoche, mas não iriam necessariamente fazer o que ele diz. Vejo muito mais discernimento entre meus amigos tibetanos e nepaleses, concluiu ela, do que entre os ocidentais. A necessidade de discernimento. Nesse confuso contexto intercultural, é muito fácil que os laços mestre-discípulo sejam equivocados. No início do meu treinamento zen, eu me prostrava formalmente diante de meu mestre quando visitava para as práticas. Eu tentava vê-lo como um iluminado e tinha esperanças de poder, com o passar do tempo, internalizar as qualidades de percepção, autocontrole e energia que admirava nele. Idealizar o mestre é parte de uma longa e saudável tradição do Tibete, do Japão e da Índia, de acordo com Alan Rowland, psicanalista e autor de In Search of Self in India and Japan, Em Busca de Si Mesmo na Índia e no Japão. A necessidade de ter uma figura para respeitar, idealizar e imitar é uma parte crucial do autodesenvolvimento de qualquer pessoa. Mas as culturas orientais são muito mais articuladas a respeito dessa necessidade e apoiam culturalmente, explicou ele. Rowland acredita que os discípulos asiáticos encaram um relacionamento mestre-discípulo com mais sutileza que os americanos. Estes, em geral, se entregam com rapidez e por completo, ou então simplesmente não se entregam. O discípulo asiático pode mostrar deferência, mas recusa a veneração até ter estudado com o mestre durante muitos anos. Ele parece ter um self privado desconhecido para muitos americanos, um self capaz de reservar o julgamento mesmo quando segue escrupulosamente as normas. Quando o mestre erra, o discípulo asiático pode continuar a lhe mostrar deferência, mas, silenciosamente, retira sua afeição e seu respeito. Nos Estados Unidos, frequentemente ocorre o inverso. Alguns discípulos Vajradhatu poderiam perdoar Ozel Tenzin enquanto ser humano, mas não tratá-lo como um líder. Poucos americanos conseguem mostrar deferência a alguém que não veneram, sem se sentirem hipócritas. Colocados face a face com essa dissociação cognitiva, eles ou abandonam a deferência e partem ou negam seus sentimentos interiores. Quando eles negam suas percepções, a realidade torna-se distorcida e uma dança mútua de ilusão se inicia. Parte da culpa cabe ao discípulo porque excesso de obediência, devoção e aceitação cega estragam o mestre, explicou Sua Santidade o Dalai Lama numa conferência em Newport Beach, Califórnia, no ano passado. Parte também
Cabe ao mestre espiritual porque lhe falta integridade para ser imune a esse tipo de vulnerabilidade. Recomendo nunca adotar a atitude para com o mestre espiritual de ver todas as suas ações como divinas ou nobres. Pode parecer um pouco atrevido, mas se alguém tem um mestre que não é qualificado, que se entrega a um comportamento inadequado ou errado, então é apropriado que o discípulo critique esse comportamento. O ponto de mutação. No último outono, parecia que a Sangha Vajradhatu iria se dividir em duas, depois do longo retiro aconselhado por Dilgo Khyentse Rinpoche. Tenzin atrevidamente reafirmou sua autoridade. Os que se recusaram a aceitar sua liderança espiritual foram demitidos de comitês-chave, impedidos de ensinar meditação e proibidos de tomar parte em práticas avançadas com o restante da sua comunidade. O conflito tornou-se tão intenso que as duas facções opostas enviaram delegações da Nepal e a Índia para implorar aos lamas superiores que lhes dessem apoio. Como resposta, Khyentse Rinpoche aconselhou Tenzin a entrar em um retiro rigoroso por um ano. Tenzin obedeceu, conservando uma autoridade nominal, mas efetivamente abdicando de seu ensinamento e papel de liderança. Lamas tibetanos foram convidados a ensinar em Boulder e Vajradhatu voltou a ligar-se a uma tradição religiosa tibetana mais ampla. Este é um verdadeiro ponto de mutação, disse um aliviado da David Rome, membro da junta diretora. Este é um caminho para nos unirmos e sentir a unidade fundamental e para enfrentar as questões que a crise trouxe à superfície. Este não é o fim, na verdade, é o começo, disse ele. Depois da queda. Enquanto Vajradhatu luta para levantar-se, outras sangas budistas que passaram por crises semelhantes também estão buscando maneiras de curar as comunidades. Um dos mais promissores efeitos colaterais, os mestres americanos da meditação interior, Vipassana, elaboraram recentemente um código de padrões éticos para os mestres e criaram uma junta da comunidade para inspecioná-los. Em outras comunidades budistas, no entanto, onde os mestres sofrem sérias acusações de má conduta, ondas sucessivas de discípulos dissidentes partiram. No Centro Zen de São Francisco, meu próprio centro de prática, nosso mestre renunciou sob pressão. Pedimos ajuda a consultores psicológicos e aprendemos a falar mais honestamente uns com os outros e adotamos formas mais democráticas para as tomadas de decisão. Mesmo assim, muitos discípulos partiram. A sala de meditação esvaziou-se, amizades se romperam e algumas pessoas perderam a energia para a prática espiritual. Nosso antigo mestre mudou-se para Santa Fé e continuou ensinando. Meu marido e eu nos mudamos para o subúrbio. Minha túnica negra de meditação continua pendurada no fundo do meu armário. Nunca perdi a fé nos ensinamentos budistas, mas durante anos não soube como religar-me a eles. Em vez disso, fiz o que um amigo chamava trabalho de correção, examinando minha história pessoal e a raiva e o puritanismo que expressei quando o escândalo irrompeu. Eu estava entre aqueles que esperavam encontrar no budismo um santuário para minhas feridas pessoais, mas minha cultura e minha história familiar seguiram-me até a minha comunidade budista, como uma lata amarrada ao rabo de um cachorro. Agora eu estou estudando com outro mestre budista e constantemente lembro a mim mesma de permitir que ele e eu própria tenhamos imperfeições. Uma vez por mês, mais ou menos, reúno-me com outras pessoas na casa de um amigo para recitar os preceitos budistas para os leigos. Ainda assim, algo do passado permanece inconcluso. Meu antigo mestre simplesmente foi embora quando não pôde mais suportar a raiva de seus discípulos. Lembro que um monge comentou na época: os discípulos esperam que ele se transforme sem correr riscos. Não se consegue aprender um novo caminho quando se está sob ataque. A amargura desse cisma não resolvido ainda dói, como um estilhaço rasgando a palma da mão. Uma amiga minha, Yvonne Rand, mestra budista ordenada, que ainda participa da comunidade, disse-me recentemente: ainda estamos travando a batalha da partida de Tenzin. Acho que esse assunto não vai se encerrar enquanto não encontrarmos um meio de estar juntos na mesma sala. Enquanto houver medo de tê-lo por perto, as pessoas não conseguirão entender o seu próprio papel nesta situação. Faltam-nos rituais que permitiriam às comunidades reconhecer essas crises e curá-las. Lembro de ter lido sobre a cerimônia da lua cheia, realizada pelos monges nos primeiros séculos depois da morte de Buda. Na véspera de cada lua cheia e nova, na estação das chuvas, os monges se reuniam na floresta para um ritual chamado confissão diante da comunidade. Ali recitavam
publicamente os preceitos, admitiam seus defeitos, suas violações das regras e quaisquer danos que tivessem causado às suas comunidades. Se retomássemos um ritual tranquilo como esse, talvez algum bravo mestre caído em desgraça pudesse admitir com segurança sua má conduta e as feridas que o levaram a errar. Talvez a Sangha pudesse confessar seu profundo desapontamento e sentimentos de traição e sua participação no erro. Talvez toda a Sangha pudesse desculpar-se publicamente com os homens e mulheres que tivessem sofrido abusos sexuais ou de outro tipo e compensá-los de algum modo. Depois de um pleno reconhecimento de reparação, o perdão seria possível e o processo de cura poderia começar.